Fala, galerinha do canal Palpites Esportes. Galera, para esta sexta-feira, dia 4 do mês de outubro de 2019, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês. Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então, sem enrolação, bora passar com os palpites, começando com o campeonato alemão, liga alemã, né? Jogar aí entre Hertha Berlim e Düsseldorf. É um jogo em que a equipe do Hertha, que nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 derrotas e 2 vitórias consecutivas. A equipe do Düsseldorf, por sua vez, é uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. E dificilmente vai vencer a equipe do Hertha, que está no momento muito melhor, né? Vamos de melhor opção, Hertha com empate, opção mais arriscada, jogo de ambas equipes marca, beleza? Vamos agora com o Brasileirão Série B, 26ª rodada, jogo entre Figueirense e Oeste. É um jogo em que a equipe do Figueirense está passando pelo momento muito difícil, né? A equipe do Figueirense está jogando muito mal, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 derrotas, não sabe o que é vencer. O Oeste, por sua vez, é uma equipe aí que está jogando bem, né? Como vocês podem ver, nos seus últimos 5 jogos apenas uma derrota, um empate e 3 vitórias. E o Oeste, mesmo jogando fora de casa, é favorito, tá mais bem colocado na tabela, beleza? Na 14ª posição. Então vamos de melhor opção, Oeste com empate, opção mais arriscada, jogo acima de 1,5 gols, beleza? Vamos agora com São Bento e Bragantino. É um jogo em que a equipe do São Bento, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, uma vitória e 2 derrotas. A equipe do Bragantino é uma equipe aí que tá jogando demais, né? A equipe do Bragantino, que nos seus últimos 5 jogos tem um empate, uma derrota e 3 vitórias. Tá jogando muito bem a equipe do Bragantino. A equipe aí do Bragantino que tá na primeira posição com 51 pontos. E mesmo jogando fora de casa, é favorito para esse jogo, já que a equipe do São Bento é uma equipe aí que tá jogando muito mal, né? Como vocês podem ver, tá aí na 19ª posição. E vamos de melhor opção, Bragantino vencendo fora, opção mais arriscada, jogo acima de 1,5 gols, beleza? Vamos agora com França Liga 1, 9ª rodada, jogo entre Amiens e Marseille. É um jogo em que a equipe do Amiens, que nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 empates, uma vitória e 2 derrotas. A equipe do Marseille, por sua vez, é uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos não sabe o que é perder, porém com 3 empates e 2 vitórias. E mesmo jogando fora de casa, é favorito para esse jogo. Tá no momento muito melhor, né? Na 5ª posição. O Amiens aí tá beirando a zona do rebaixamento. E vamos de melhor opção, Marseille com empate. Opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de 2,5, já que não vai ser um jogo fácil, beleza? Vamos agora com a Alemanha, 2ª divisão, 9ª rodada. Jogo entre Stuttgart e o R. É um jogo em que a equipe do Stuttgart, que nos seus últimos 5 jogos tá jogando demais, né? Como vocês podem ver aí, ó, a equipe do Stuttgart, que nos seus últimos 5 jogos tem apenas um empate e 4 vitórias, né? A equipe do Ehren, por sua vez, é uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos vem de um empate e 4 derrotas, né? Perdão, galera, a equipe do RAI é uma equipe que tem apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Tá jogando muito mal, é uma das últimas equipes aí, tá aí na 18ª posição, última posição, beleza? Então, galera, vamos de melhor opção, Stuttgart vencendo casa, e a opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5, já que vai ser um jogo aberto com boa chance de gol, beleza? Vamos agora com Irlanda, divisão Premier, 33ª rodada, jogo entre Dundalk e Derry City. É um jogo em que a equipe do Dundalk, que nos seus últimos 5 jogos,
tá jogando demais, né? Nos seus últimos 5 jogos tem apenas um empate e 4 vitórias. A equipe do Derry City, por sua vez, é uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 4 empates, apenas uma vitória. E a equipe do Dundalk é muito favorito para esse jogo, tá no momento muito melhor, né, na primeira posição. E vamos de melhor opção, Dundalk vencendo casa. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca, já que vai ser um jogo muito aberto e bastante disputado com boa chance de gol, beleza? Vamos agora com Paraguai, primeira divisão, jogo entre Guarani e Libertad. É um jogo em que a equipe do Guarani, que nos seus últimos 5 jogos tem um empate e 4 vitórias. A equipe do Libertad é uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma derrota e 4 vitórias. Vai ser um jogo muito aberto e disputado. A equipe do Libertad leva uma certa vantagem porque está mais bem colocado na tabela. E mesmo jogando fora de casa, a equipe do Libertad é favorito para esse jogo. É uma equipe muito mais qualificada que a equipe do Guarani. Partida em que podemos estar colocando Libertad com empate, opção mais arriscada, jogo acima de 1,5 gol, beleza? Vamos agora com Peru, primeira liga, encerramento, 10ª rodada, jogo entre Huancayo e Universidade San Martín. É um jogo em que a equipe do Huancayo, que nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias, apenas 2 derrotas. A equipe do Universidade de San Martín, por sua vez, é uma equipe aí que tá jogando muito mal, né? Como vocês podem ver. Tem aí 2 empates e 3 derrotas. E dificilmente vai fazer alguma coisa, né? Contra a equipe do Huancayo, que tá muito mais bem colocado na tabela. Uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos em seus domínios, dificilmente é de perder seus jogos, né? Tem 4 vitórias, apenas uma derrota. A equipe do Huancayo jogando em casa. E vamos de melhor opção, Huancayo vencendo casa. A opção mais arriscada vai ser jogar acima de 2,5, beleza? Vamos agora com Romênia, primeira liga, 12ª rodada, jogo entre Universidade Craiova e o Polilaci. É um jogo em que a equipe da Universidade Craiova tá jogando bem demais, né? Nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma derrota e 4 vitórias. A equipe do Polilaci, por sua vez, é uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória, 2 empates, né? E 2 derrotas. A equipe aí do Polilaci. E a equipe da Universidade Craiova é muito favorito para esse jogo. Tá no momento muito melhor, né, na segunda posição. E vamos de melhor opção, Universidade Craiova vencendo casa. Opção mais arriscada, jogar acima de 2,5, beleza? Vamos agora com Venezuela, primeira divisão, encerramento. Jogo entre Deportivo Táchira e Laneiros. É um jogo em que a equipe do Deportivo Táchira tá jogando demais, né? Como vocês podem ver, nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Laneiros, por sua vez, é uma equipe aí que nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Deportivo Táchira é muito favorito, né? Tá aí na primeira posição. E a equipe do Laneiros tá na 5ª posição. Dificilmente irá disputar pau a pau com a equipe do Deportivo Táchira, que é muito forte em seus domínios, né? Nos seus últimos 5 jogos em casa, tem 2 empates e 3 vitórias. E galera, o confronto dessas duas equipes aí, ó, só dá Deportivo Táchira, como vocês podem ver. Tem 4 vitórias do Deportivo Táchira, apenas uma do Laneiros, né? E vamos de melhor opção, Deportivo Táchira vencendo casa. E a opção mais arriscada vai ser jogar acima de 2,5, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!